Eclesiastes 1:12, minha versão Almeida século 21, diz assim a palavra do Senhor: Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens? Observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto, não se pode contar o que falta. Então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente, acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Até aí. Título da mensagem essa manhã, Pescador de Ilusões. Título da mensagem essa manhã, Pescador de Ilusões. As pessoas estavam reclamando que as minhas mensagens tinham um título de filme. Eu resolvi trocar, coloquei o título de uma música. Então, é Pescador de Ilusões. Mas o título cai bem, porque nós vamos falar sobre a futilidade terrena e como ela aponta para a vida eterna. E para falar sobre isso, eu gostaria de começar falando sobre mágica. A mágica ela é uma arte antiga, como todos sabem. Ela encanta multidões. Creio que todos nós aqui essa manhã, sem exceção, gostamos de mágica, apreciamos mágica. Nós gostamos de todos os tipos de truque, desde aqueles mais bobinhos, como os de carta, escolhe uma carta e a pessoa adivinha a carta que você escolheu, desde aquele em que um profissional tem que entrar em um tanque cheio de tubarões e sair antes do tempo X. Nós gostamos de truques de mágica, nós gostamos de ilusão. E pare para pensar que nesse show de mágica você compra o ingresso para ver uma ilusão. E você sabe que está sendo enganado. E você paga e se diverte para ver uma ilusão. E às vezes tem até curiosidade para saber como o truque é feito. No fundo, a gente sabe que é uma ilusão de ótica, mas frequentamos esses shows de mágica mesmo assim. Salomão, o nosso herói, autor do livro de Eclesiastes que nós estamos lendo aqui, ele comparou a vida com um grande show de mágica, com uma grande ilusão. A vida é como se a gente soubesse que está sendo enganado, a gente sabe que corre atrás do vento, e ainda assim a gente se diverte com isso. Mágica é ilusão, ilusão é a nossa vida. Observem o que diz o verso de número 12. Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Davi, pai de Salomão, foi o homem segundo o coração de Deus. Ele foi um grande governante, é verdade, mas foi um governante em tempos de guerra. Ele foi governante em tempos de crise. Salomão, por sua vez, ele era um rei que, apesar de não ser o homem segundo o coração de Deus, era um rei extremamente sábio. E ele governava em tempos de paz. Salomão promovia a paz, colocou prosperidade sobre o reino. Foi um governante genial, mais genial do que o seu pai Davi, inclusive. Ele era tão sábio, e Salomão tinha uma sabedoria tão grande, que a rainha de Sabá, uma rainha de uma terra distante, de uma terra longínqua, ela foi até o palácio de Salomão, ter com ele, receber conselhos da parte dele. Tamanha a sabedoria e o renome do conhecimento de Salomão. Para variar, Salomão também fez um filho com a rainha de Sabá. Se você não sabia, essa é a verdade. Esse rei sábio, ele desenvolveu uma teoria, que tudo na vida é ilusão. Essa é a teoria dele. Para provar o seu ponto,
ele utilizou um método muito próprio. Ele usou o mesmo método utilizado para escrever o livro de Provérbios. Também foi escrito por ele. Se você não sabe, Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos dar uma olhada no método de Salomão, verso de número 13a. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Ou seja, do ponto de vista do observador e não do ponto de vista de Deus, ele se colocou a observar toda a conduta, cada atitude humana que se faz debaixo do sol. É um homem observando outro homem. É um homem investigando as atitudes humanas e cotidianas. É o finito se relacionando com o finito. Não é o transcendente, não é Deus olhando a humanidade e tendo um ponto de vista, não. É um ser limitado que investiga as obras que são feitas na terra. Com toda a sabedoria que lhe foi dada, ele chegou a conclusões daquilo que se faz com as atitudes. Ele chegou ao resultado das atividades humanas na terra. E diferente do livro de Provérbios, em que ele usa a sua sabedoria para apontar conselhos e direções, filho meu, guarda o conselho do teu pai, se aparta da porta da mulher adúltera, ele não faz isso em Eclesiastes. Ele se contenta em só apontar o resultado das atitudes dos homens, em só apontar o resultado das atitudes humanas, para colocar total desesperança nelas e evidenciar, mostrar, escancarar que tudo não passa de ilusão. A sua primeira afirmação é carregada de pessimismo. Olha como ele trabalha a sua conclusão de que a vida é ilusão. Verso de número 13b. Que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens? Observem que em uma das raras vezes em que ele cita o nome de Deus aqui nesse trecho, ele o faz de maneira pessimista. Ele diz que Deus colocou um fardo, que Deus colocou um peso sobre as atitudes humanas. Que tarefa pesada que Deus colocou para os homens. A vida é sofrimento, trabalho e ilusão. Já no seu primeiro ponto, para desenvolver a sua teoria, ela é carregada de tristeza e de melancolia. Deus ele colocou tarefas pesadas para que a gente faça. A vida não passa de ilusão. Deus nos colocou um fardo. Uma maneira poética de dizer que a vida é feita de sofrimento, que a vida é como é, que as coisas não vão mudar. Olha o verso de número 14. Observei tudo que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Alguém tem alguma ideia do porquê ele falou sobre perseguir o vento? E compara a vida a perseguir o vento? Primeiro, ninguém alcança o vento. Quanto mais se corre atrás do vento, mais você tem que correr atrás dele. Não dá para alcançar o vento. Ele tem alcance limitado, ele faz curvas e direções inalcançáveis pelo homem. Quanto mais se corre atrás do vento, mais tem que se correr atrás dele. Jamais será suficiente. Segundo, ninguém toca o vento. Teoricamente a gente sabe que o vento existe, mas nós não conseguimos segurá-lo, nós não conseguimos retê-lo. Quer dizer, tem uma ex-presidente que acha que pode estocar, mas até esse momento, até o dia presente, não se pode tocar no vento, não se pode segurar o vento. É correr atrás de uma ilusão. A vida é assim. Você já parou para pensar em como isso é triste? A vida é comparada a uma corrida sem fim e objetivos inalcançáveis. Olha que tragédia.
É assim que Salomão compara a vida. É ilusório acreditar que você vai agradar plenamente a sua família. Quanto mais você agrada, mais você vai ter que agradar. É ilusório crer que você vai se contentar com o que você tem. Quanto mais você tiver, mais você vai querer ter. É ilusório você crer que você vai parar quando você chegar no cargo, na função, no departamento, abrir a empresa, vender o produto. Quanto mais você conquistar, maiores serão os seus objetivos. Eles vão ganhar nova forma e uma nova dimensão, uma nova configuração. E os seus propósitos serão inatingíveis e infinitos. Até hoje você não percebeu, mas tudo que você está vivendo é uma grande ilusão. Você está se enganando e se divertindo enquanto se engana. Pura mágica, pura ilusão. Tudo é do jeito que é e nada vai mudar. Verso de número 15a. Não se pode endireitar o que é torto. Não se pode contar o que falta. Nós vivemos em um mundo cujos objetivos e metas traçadas não podem preencher a alma. É essa geração que nós estamos vivendo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são feitas de pura ilusão. As pessoas não são feitas de carne. Elas são feitas de mágica. Elas não têm ossos. É pura ilusão de ótica. Calma que eu vou explicar. O verso de número 15a. Não se pode endireitar o que é torto. O que isso quer dizer? Depravação total. Todos caíram e estão separados de um relacionamento com Deus. Todos que vêm a esse mundo, o bebê, por mais inocente que pareça ser, todos somos feitos de pecado. E já nascemos inimigos de Deus. E já nascemos separados de Deus. Impossibilitados de nos achegar a Ele e ter uma amizade. Não se pode endireitar o que é torto. Alguém que nasce com caráter torto, alguém que nasce em depravação total, alguém que nasce em puro pecado, não vai se endireitar ao longo da vida, não vai se santificar ao longo da sua existência, não vai alcançar a perfeição enquanto vive. O caráter das pessoas é um caráter duvidoso. O caráter das pessoas é um caráter maligno. Pura mágica. Pura mágica. Provérbios vai nos dizer: maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Renato Russo disse: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. A Bíblia diz o seguinte: a última pessoa que você deve confiar é em si mesmo, ou em si mesma. Porque o seu caráter é ilusão, o seu caráter é mágica. Você parece ser bom, mas não é. Não se pode endireitar aquilo que é torto. O caráter das pessoas é duvidoso, assim como o seu. E se elas pensam assim, se elas pensam que são boas, elas estão se iludindo. Elas podem até parecer mudadas. Quantos de vocês não tiveram brigas em seus casamentos? Ou conflitos familiares em que a pessoa fala: desculpa, é a última vez, eu vou mudar, me perdoa. E passa um determinado tempo, ela consegue se conter, passa um determinado tempo, ela cai nos mesmos erros, dos mesmos pecados e faz tudo de novo. Pura ilusão, é pura mágica. Elas apresentarão em breve o mesmo tipo de caráter. Assim como a onça não consegue se livrar das suas pintas, alguém que nasce torto não consegue se livrar do seu caráter maligno. Verso de número 15b, joga mais luz para o verso de número 15a. Não se pode contar o que falta. Isso significa que a sabedoria, conforme o livro de Eclesiastes,
ela é medida pela capacidade em que alguém consegue resolver os conflitos do dia a dia. Em que a sabedoria é utilizada para resolver questões simples da vida prática, como a economia doméstica, por exemplo. E Salomão está dizendo: não se pode contar o que falta. É insolúvel. Por conta do seu caráter, você vai ser sempre assim. Ou seja, porque você nasceu em pecado, terá o mesmo caráter torto, a mesma falta de sabedoria, as mesmas atitudes caídas. Você é incapaz sequer de resolver de maneira prática os problemas cotidianos. A vida é uma ilusão e as pessoas são ilusões vivas, são pura contradição. A vida não tem significado. Eu avisei para vocês que esse é um livro triste. Esse é o significado desses versos. O título dessa mensagem não foi por acaso. O trecho da música do Rapa, uma banda de rock, não sei nem se existe mais. O pessoal vai achar que eu escuto. Eu não escuto, gente, mas à medida que eu fazia esse esboço e essa mensagem, foi inevitável lembrar da minha adolescência e de lembrar dessa música também. Existe um trecho dessa música que diz o seguinte: se por alguns segundos eu observar, e só observar a isca e o anzol, valeu a pena. Eu sou um pescador de ilusões. Pescador de ilusões. Salomão e o Falcão, esse homem que escreveu essa música, eles chegaram à mesma conclusão, porque partiram do mesmo ponto de observação, de um homem falando para um outro homem, de seres finitos e feitos de carne e osso, falando com outros seres finitos e feitos de carne e osso. Eles dizem: tudo é ilusão. Eu tento pescar e não alcanço. Me cabe só admirar, só observar a isca e o anzol. Quanto mais eu tento, mais eu não consigo. Não tem significado eu estar aqui, porque eu não consigo pegar peixes para me alimentar. Assim é a vida. Eu sou um pescador de ilusões. Essa música é o sentimento de Salomão. E é também o mesmo sentimento de muitos de vocês que estão aqui essa manhã. Quantos não têm se alimentado de ilusões, levados por uma sociedade que diz que você é alguma coisa se você comprar, por uma sociedade que diz que você só vai ser feliz se você ter. Quantos de vocês estão lutando e se esforçando e percebendo que tudo não passa de ilusão? Seus objetivos já não te preenchem mais. As suas metas já não têm significado. Você é um pescador de ilusões. Você é uma pescadora de ilusões. Mas até hoje não tinha percebido. Luta, pesca, 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 mas não consegue se nutrir com o resultado. Cansado de falar da vida, Salomão agora ele fala de si mesmo. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Verso de número 16. Então pensei comigo mesmo, eu me tornei um homem próspero. Salomão era próspero, cuja sabedoria é a maior os que governaram em Jerusalém antes de mim, e realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. 3 palavras-chave que definem Salomão: prosperidade, conhecimento, que é o que as pessoas querem ter, e sabedoria, consegue resolver questões governamentais, questões em relação ao seu reino. Ele conquistou tudo isso, aquilo que muitos almejam. Hoje as pessoas não querem mais riqueza, elas querem conhecimento e sabedoria. Tem até uma frase que nós gostamos de dizer: olha, riqueza alguém pode levar embora, mas o conhecimento ninguém tira de você. E as pessoas dizem isso com orgulho, pode perceber. Conhecimento, aquilo que eu adquiri, isso ninguém tira de mim. Salomão conquistou.
Salomão conquistou sabedoria e conhecimento, e isso ninguém consegue tirar dele. Mas ao mesmo tempo que ninguém tira dele, ele também decreta, ele fala: tudo isso é ilusão. Eu alcancei e não preenche. Eu tive, mas é ilusório. A minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha riqueza, elas não servem para absolutamente nada. Todos queriam ter o que eu tenho, mas no final das contas eu posso dizer que não vale a pena. É pura mágica, ilusão. Verso de número 17. Por isso eu dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Salomão dedicou com toda a sua sabedoria a conquistar ainda mais sabedoria e a conquistar ainda mais conhecimento. E qual foi o resultado? O que ele afirma no final? Isso é correr atrás do vento. O verso de número 17 e a conclusão, a sabedoria, correr atrás do conhecimento, isso é correr atrás do vento, me lembra uma frase de Sócrates que diz o seguinte: só sei que nada sei. Foi Sócrates que disse. Ou seja, quanto mais eu sei, eu mais verifico o que não sei e mais quero saber. Salomão falou a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Conhecimento é correr atrás do vento. A mesma conclusão que Sócrates chegou, Salomão também chegou, porque, de novo, eles partem do mesmo ponto de vista, de um ser humano falando para outro ser humano. Tudo é ilusão, tudo é pura mágica. Salomão teve mais do que conhecimento e sabedoria. Ele teve mulheres, riquezas além do que se podia contar. Se no verso anterior ele diz que não se pode contar o que falta, a vida de Salomão diz outra coisa. Ele não consegue contar porque ele tem mais do que aquilo que se pode contar. Renome, fama, 3 livros escritos e lidos, não sei se você sabe, mas a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, que faz os 3 livros de Salomão os maiores best-sellers do planeta. Ele alcançou tudo isso, e isso não é nada. O verso de número 18, porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Sabe o que o verso de número 18 quer dizer? O saber entristece. A sabedoria entristece. O conhecimento é fútil. Eu achei um teórico chamado Enzo Lobo que diz mais ou menos a mesma coisa também. Ele diz: quanto mais você pensa, mais você entristece, pois dói saber que a realidade não é a mesma que você quis um dia viver. Enzo Lobo. Os dois estão falando basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque estão partindo do mesmo ponto de vista. Seres humanos caídos, falando sobre a vida a outros seres humanos caídos. A conclusão vai ser só essa mesmo. E para que a gente retenha alguma coisa de bom desse livro de Eclesiastes, nós temos que olhar pelas lentes do Evangelho, como nós sempre vamos fazer. Se acostume. A nossa visão é a partir do Evangelho. E a partir de Cristo eu leio toda a Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Porque se eu não ler a Bíblia com as lentes de Cristo, e se eu não ler a Bíblia como um só livro, conectado com todos os outros em um assunto em comum, então eu vou começar a apedrejar a mulher adúltera. Então eu vou começar a me abster de comer carne de porco. Então eu vou guardar o sábado, não percebendo que o Senhor do sábado já veio. Eu vou ter grande desesperança no final da vida. Nós precisamos com urgência olhar para Eclesiastes pelas lentes do Evangelho. O livro de Eclesiastes foi escrito de um homem para outro, sem uma visão divina, sem uma visão de Deus sobre as atitudes. Esse livro desperta em nós
tristeza. Como eu sei que há tristeza em seu coração despertada por causa desse livro. E para a gente entender, a gente precisa ler a Bíblia como um livro todo. Você se lembra daquela música que eu citei, a música do Rapa, Pescador de Ilusões, que leva o título dessa mensagem? Há um trecho interessante nessa música. Ela diz o seguinte: se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro antigo e sem final, um livro antigo e sem final, valeu a pena. E no final ele diz assim em inglês: Senhor, tenha misericórdia. A gente pode afirmar para o autor dessa música que Deus teve misericórdia. Porque todos nós estamos aqui essa manhã diante de um livro antigo e sem final. Porque esse livro nos diz que tudo vai acabar bem no final. Que a vida é eterna no final. Que a vida continua para além daqui. Para além daquilo que os olhos podem ver. E é interessante porque o autor dessa música, até onde eu sei, não tem nenhum contexto cristão. Não vem de um contexto cristão, nem se declara um evangélico. As pessoas aí fora estão gritando por socorro. E a gente precisa se perguntar, a gente precisa saber o que elas estão se perguntando. As pessoas têm um buraco existencial do tamanho de uma cratera. Nós não estamos conseguindo responder as perguntas delas. No contexto dessa geração triste, suicida, depressiva, em busca de respostas e de sentimentos, o livro de Eclesiastes cai como uma luva, porque ele oferece as respostas que estamos precisando. Toda a força do argumento repousa sobre o fato de que é Salomão quem está falando essas palavras. De que é Salomão que está esboçando sobre a vida e que diz que ela não tem sentido. Pois bem, se um rei como Salomão, grandioso, próspero, sábio, está dizendo que a vida não tem sentido, então é melhor eu acreditar nele. Mas pelas lentes de Cristo eu posso ver outra coisa. Mateus 12:42, vai para lá. Mateus 12:42, corre para lá. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 12:42, eu já abri. Mateus 12:42, não estava marcado. 12:42, olha o que diz. 12:42, Mateus. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará. A rainha de Sabá, a rainha que foi ter conselhos com Salomão, ela se levantará em juízo contra essa geração. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Assim como Salomão era um rei de paz, governando em tempos de paz, Jesus é o nosso rei de paz. Ele é o rei da sua paz, da paz que reina na sua vida. Uma paz que ouro algum poderia comprar. Uma paz que Cristo comprou com a sua própria carne, ao se entregar no meu e no seu lugar. Ele promoveu paz com Deus. De seres humanos caídos e perversos, Ele nos tornou justificados dos nossos pecados, a ponto de nós podermos ter um relacionamento de filho com Deus. A vida é uma ilusão. A vida é uma ilusão quando Jesus não é a sua esperança. A vida é uma ilusão quando Jesus não é a sua esperança. Aí a vida é uma ilusão. Mas quando Ele é a sua esperança, tudo se torna absolutamente real.
Deixa de ser mágica, deixa de ser ilusão, para fazer parte da vida cotidiana, para fazer parte da sua vida. Primeiro ponto, viver para Cristo é desagradar todos os outros homens. Mateus 10, 34. Cristo não veio trazer a paz com os homens, Cristo veio trazer a espada. Agradar a Cristo é escolher um lado. Paulo mesmo disse, se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Quando Cristo é o Rei de paz na sua vida, você vai desagradar a sua família. Quando Cristo é o Rei de paz na sua vida, você vai desagradar as pessoas do seu departamento. Quando Cristo é o Rei de paz na sua vida, você vai desagradar todos que você conhece. Cristo veio trazer guerra com esse mundo. Cristo veio trazer guerra com as pessoas. Porque quando elas perceberem que você não coaduna, que você não é a favor dos pecados delas, das mentiras delas, das traições delas, das falsidades delas, das pornografias que elas usam, da devassidão em que elas vivem, você vai ter declarado guerra. Viver para Cristo é viver para alguém muito maior do que Salomão. É perceber que você só tem que agradar a Cristo e a mais ninguém. É um propósito totalmente tangível, ou seja, alcançável. 2. Cristo pode endireitar o que é torto. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo é feito novo. Pelo poder do Santo Espírito de Deus, que passa a habitar em você, não importa quão terrível seja o seu caráter, se você está acorrentado ao adultério, à mentira, à vaidade, à pornografia, à insensatez, ao orgulho, à inveja, não importa quão torto seja o teu caráter, em Cristo você pode ser liberto das suas correntes. Em Cristo Ele pode mudar a sua natureza e te livrar de si mesmo, e te livrar do seu caráter. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva do quê? Jesus Cristo te salva de você mesmo. Jesus Cristo te salva de você mesma. Em Cristo, a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua riqueza servem para você exaltá-lo. Não é futilidade, não é correr atrás do vento, é instrumento de exaltação do Rei de paz na sua vida. Porque quando você tem sabedoria e conhecimento vindo do alto, ele serve para consolo, edificação e ajuda ao corpo de Cristo, e não autopromoção. 2 Pedro 1,2, o apóstolo diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus, nosso Senhor e Deus. Ou seja, sabedoria e conhecimento nas mãos de Cristo servem para que Ele aumente a graça e a paz na sua vida. É assim que eu leio o livro de Eclesiastes, numa ótica evangélica. Qual é a conclusão? Quando Cristo é a sua esperança, nada é vaidade, nada é desperdiçado, porque tudo é para a sua glória. Tenha um novo olhar sobre a vida. Tenha um novo olhar sobre a vida. Levante-se, fique de pé, vamos orar.